primeira aula que a gente vai ver uma parte de um conteúdo da nossa unidade curricular de DSC, Desenvolvimento de Sistemas de Controle. Então, na nossa primeira aula, nós vamos ver sobre a importância da gente ter um planejamento e eu vou propor uma atividade para vocês. Mas vamos lá, vamos primeiro ver por que a gente estuda uma parte de gerenciamento de projetos. Então, antes da gente colocar o nosso projeto em prática, não, né, antes da gente colocar esse nosso projeto em prática, a gente precisa passar por algumas etapas antes. Então, para isso que serve o nosso gerenciamento de projeto. Ele veio para tornar essa realização do nosso projeto mais segura, rápida e eficiente. Então, muitas vezes que a gente vai fazer, às vezes, uma manutenção, e a gente não parou para planejar, para a gente ter um planejamento das ferramentas que a gente vai usar, qual que é o componente que a gente vai ter que substituir ou não, se a gente vai ter que fazer uma calibração ou não. Muitas vezes a gente vai ter que ter um resserviço. O gerenciamento de projetos, ele vem para dar qualidade para o nosso serviço. Eu lembro até que eu falei uma frase para vocês em manutenção, que qualidade é a gente não ter o serviço, a gente não ter que fazer esse trabalho novamente. Então, quando a gente faz um trabalho com qualidade, a gente não precisa ir lá fazer ele novamente. Obviamente que a gente tem a parte de manutenção, mas a gente está falando aqui de um projeto. Então, quando a gente fala de um projeto, que esse projeto está nascendo, até mesmo uma manutenção, alguém não vai querer pagar para... Hoje eu pago a empresa A para fazer essa minha manutenção. Aí daqui um mês já me dá problema de novo a máquina, coisa que era para demorar 12 meses. Então, ele não teve qualidade nesse primeiro serviço da empresa A. Então, o que faltou, às vezes, para essa empresa A? Pode ter faltado um gerenciamento de projeto, um gerenciamento de manutenção. Então, o que nós iremos ver nessa unidade curricular, até que a gente falou sobre na aula de introdução, a questão de identificar várias ferramentas que a gente vai ter, a questão da gente organizar a documentação técnica, nós iremos fazer todas essas análises para o nosso projeto, para a gente ter segurança, rapidez e eficiência no nosso projeto. Para isso, a gente consegue usar várias ferramentas, tanto ferramentas de gestão, que a gente vai... Essa parte de ferramenta vai ser uma professora que vai dar aula para vocês de um exemplo de uma ferramenta de gestão, e a parte que a gente faz de softwares para a gente usar, para a gente saber como que vai sair esse nosso projeto do papel, né? Então, a gente tem vários simuladores que a gente consegue simular essas situações para a gente chegar o mais próximo do ideal antes da gente colocar na prática. A gente falando ali de um projeto que vai nascer. Então, a gente reúne essas ideias e práticas e a gente planeja, executa, monitora e finaliza o nosso projeto. Então, no gerenciamento de projeto, a gente vai ter todas essas etapas. A gente vai focar na aula de hoje a parte de planejamento e depois a gente vai fazer a parte de execução, finalização, onde a gente vai trabalhar a parte de documentação e vários tipos de análises. Mas vamos lá. Nessa figura aqui que vocês conseguem ver, acho que está desse lado aqui, então do lado esquerdo, nessa figura a gente quer chegar nesse nosso projeto. Então, assim como a gente viu na aula de introdução, o nosso cliente ele vai chegar com uma demanda. Pode ser essa demanda um projeto novo, um projeto de adaptação ou um tipo de manutenção. Se a gente ter esse cuidado com tudo que a gente for fazer, então toda vez que a gente pegar um projeto, a gente tratar o nosso projeto, né, de uma forma profissional, a gente vai fazendo esse gerenciamento, a gente vai conseguir chegar num produto final melhor, seja uma manutenção, seja uma adaptação, seja um projeto novo. Então, a gente tem esse projeto, que é essa demanda do nosso cliente, uma demanda nossa mesmo. Vamos colocar isso até uma reforma da nossa casa. Uma coisa simples que a gente pode fazer. A gente primeiro pensa nessa parte do escopo, então é pensar qual que é o nosso objetivo. Então, o que a gente quer chegar nesse nosso projeto? É o quê? Eu vou precisar fazer a troca de um motor, uma manutenção de um motor. Ou eu vou precisar construir, fazer uma instalação de uma esteira em uma determinada indústria. Ou eu vou trocar o meu chuveiro. Então, são vários... Se a gente vê na nossa vida diária, a gente tem diversos mini projetos. E a gente tem na indústria, no nosso trabalho, a gente também tem essa parte de projetos. Então, se a gente já trata de forma... A gente quer fazer um melhor serviço, imagine, na nossa casa, a gente também tem que fazer da mesma forma no nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz é pensar qual que é essa demanda.
Pensou na demanda, a gente vai fazer a parte do nosso escopo, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Então, o que a gente quer chegar no final? Qual que é esse nosso produto final? O que a gente quer, no dia que a gente bater o martelo e falar, tá pronto, qual que é o nosso objetivo? Então, voltando na parte do PI de vocês, né, que a gente tinha até falado na primeira parte, né, da gente tá sempre falando que essa matéria ela vai ser junto com o PI, então vocês pensaram já nessa parte do escopo, né, de falar qual que é uma demanda que vocês querem suprir e pensar como que vocês, qual vai ser a ideia de vocês para suprir essa demanda. Da parte dos riscos, então, quais são os riscos que podem dar errado? Às vezes é um risco externo de um produto, você não vai ter esse produto. A parte do tempo, quanto tempo você vai demorar? Tanto você pensar, eu vou comprar uma peça, vai demorar tanto tempo. Ou quanto tempo mesmo eu vou precisar para executar. A parte dos fatores interessados, a parte da integração. Então, vão ter várias outras equipes que vão trabalhar junto com você. A parte da qualidade, você tem uma qualidade no seu serviço, uma qualidade nos produtos que você vai utilizar, a parte dos custos, tanto o custo de pessoal quanto o custo de produtos, colocando a parte do pessoal, né, se você tem uma empresa, se você está fazendo um projeto numa empresa, a parte de aquisição, então como que vai funcionar? Esse produto vem de fora, vem do exterior, ou vem de fora do estado, ou é daqui do estado mesmo, a questão de imposto, como que funciona tudo isso, recursos humanos, quem que você vai precisar? Então, às vezes, parte do seu projeto você vai conseguir dar conta, mas outra parte você vai precisar de outras pessoas para fazer. Então, tudo isso você tem que levar em conta. A comunicação entre as pessoas, né? Tanto aquela pessoa que você vai comprar o seu material, tanto a sua equipe, é necessário uma boa comunicação. Então, dessa forma, a gente consegue completar tudo que a gente precisa ter num projeto. Uma parte muito importante que a gente vai focar aqui, além de tudo, obviamente todas as partes são importantes, mas a parte da comunicação. Então, é extremamente necessário, quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, quando a gente trabalha numa empresa, que a gente tenha uma comunicação. Então, se a gente tem 3 responsáveis pelo projeto, é necessário que os 3 estejam alinhados em saber qual que é o nosso objetivo final, de saber como que está a etapa do projeto, para se, às vezes, um vai precisar falar sobre o projeto um dia, então essa pessoa está qualificada, né? Ela está qualificada para falar sobre esse projeto. Visualizem como vocês podem usar no PI de vocês. Então, todas essas dicas, todo esse conteúdo que a gente vai ver aqui, vocês vão aplicar no PI de vocês. E a gente vai usar o PI de cada grupo, então a gente vai manter os grupos do PI para esse trabalho que vocês vão estar realizando aqui nessa unidade curricular. Obviamente, a gente vai ver outros exemplos, vários tipos de exemplos, mas nós vamos focar no PI de cada um de vocês para a gente desenvolver as etapas. Então, a gente vai realmente desenvolver um projeto, tanto na parte mecânica, na parte elétrica, no caso pneumática, se algum grupo tiver. Então, vocês vão fazer a parte de planejamento, especificação e instalação. Documentar todas essas partes de planejamento com a especificação. Então, eu já comecei a trabalhar com alguns grupos que eu encontrei, no caso hoje vou encontrar mais um, mas o que eu encontrei ontem a gente já começou a trabalhar essa parte de planejamento. Então, é realmente a gente sentar, ver quais serão os equipamentos que serão utilizados, fazer uma análise para a gente entregar uma documentação técnica. E, como a gente viu, qual é o objetivo da gente fazer um gerenciamento de projeto, é a gente ter um projeto bem executado no final. Então, a gente ter qualidade no nosso projeto. Então, por isso, a gente vai trabalhar dessa forma. Instrumentação e controle também, então tudo precisa estar documentado e a gente fazer toda essa definição de variáveis a serem controladas e especificar todos os equipamentos e todos os equipamentos de controle que serão usados. Então, eu, por exemplo, vou usar um sensor de gás igual o colega está usando. Então, no caso, você especificar qual que é o sensor de gás adequado, qual que é o sensor que você vai usar, qual que é o tipo de ligação. Então, a gente fazer todos esses tipos de especificação. Vou usar um teclado numérico? Qual que é o teclado? Qual que é o controlador que eu estou usando? Qual que é o tipo de motor que eu estou usando? Então, a gente vai especificar quem que é a entrada, quem que é a saída, quem que é o nosso controlador, como funciona o nosso sistema. Vai ser bem completo. Quando nós trabalhamos com o gerenciamento de projetos, a gente vai colocar metas.
Então, as nossas metas, que serão pré-estabelecidas, vai ser para a gente ver quanto que a gente tem de custos, quanto que a gente tem de prazos, quais serão os benefícios que a gente quer levantar. Então, desde da fase que vocês já fizeram, então a gente vai pegar a bagagem que vocês já têm no PI, do estudo preliminar que vocês fizeram, e essa etapa que a gente está, né, numa etapa de execução, até a gente chegar nesse projeto básico. Então, é necessário, né, que vocês saibam quais serão as metas, tanto que por isso, toda vez que a gente se encontra presencialmente, ou mesmo no PI que vocês fazem com a professora Suzy, a gente tem todas as metas que a gente tem que cumprir. Então, nessa unidade curricular, a gente vai fazer esse compromisso já aqui com vocês, que sempre que a gente eu passar uma atividade para vocês, eu preciso que vocês cumpram prazo. Então, por exemplo, não deu para entregar, me avisem, mas diferente da nossa unidade de técnicas de controle, que eu permiti que entregassem depois alguma atividade, nessa a gente vai como se fosse numa empresa. Então, se eu disser para vocês que vocês têm que me entregar uma atividade semana que vem tem que entregar. Se tiver justificativa, ok. Se não, a gente não vai abrir depois para entregar de novo. Por quê? Porque a gente precisa seguir metas. Então, como se a gente está na nossa empresa, se a gente está trabalhando numa empresa, numa indústria, nosso chefe ele chega e estabelece uma meta, um prazo, algo que a gente tem que cumprir. A gente dá conta de cumprir. Então, eu confio em vocês que a gente vai conseguir cumprir essas nossas metas. Então, essas atividades todas que eu for passar para vocês, eu quero que vocês vejam como a gente estivesse mesmo num ambiente de trabalho. Vamos entregar tudo no prazo para a gente conseguir fazer esse nosso projeto rodar certinho. E no final a gente ter um bom projeto. O que a gente tem que fazer? Planejar, fazer, deu errado, repete, persiste. E a gente chega na nossa meta final. Então, a nossa meta é qual que é o nosso objetivo final. A gente planeja para a gente conseguir fazer um bom trabalho. A gente executa, se não deu certo, a gente repete. Então, é normal a gente errar durante esse processo. Nem sempre a gente vai acertar. Mas o importante é a gente persistir nesse nosso projeto. Então, a gente tem uma ideia, a gente vai se adaptando. Até essa parte de adaptação pode acontecer. Então, por exemplo, você viu que o seu trabalho, o seu projeto, você vai ter que mudar, às vezes, alguma entrada, você vai ter que adicionar um novo sensor, mudar o tipo de atuador, às vezes você mudou o ambiente de instalação. Pode acontecer diversas modificações. Às vezes o seu orçamento você teve que abaixar, você vai ter que comprar ou fazer ligações diferentes com diferentes fabricantes. Então, realmente pode acontecer da gente ter que mudar esse nosso projeto, mudar alguma etapa dele. Então, por isso, o técnico responsável, no caso a equipe de vocês, precisa estar atenta a essas questões de modificações e ter sempre uma conversa, uma parte de comunicação que a gente viu muito aberto e sendo muito feito, né, por todos os colegas para chegar a uma conclusão rápida e agir. Então, quando a gente tem alguma modificação, que a gente tem que fazer alguma modificação, realmente ter essa comunicação e agir. Lembrando sempre de manter a qualidade do seu projeto. É necessário fazer o gerenciamento, né, dos produtos, dos serviços e dos softwares que vocês vão utilizar. Tanto na parte, eu preciso adquirir um produto, fazer o gerenciamento se está dentro do seu orçamento. Se também está dentro da sua qualidade, então é necessário estar sempre se preocupando com essa parte, né? Todos os responsáveis pelo projeto. A gente falou até sobre isso quando a gente começou a falar do PI, né? Sobre a parte da gente não ter o conhecimento, às vezes, sobre tudo. Então, não, ninguém tem o conhecimento sobre tudo, mas é necessário, quando a gente trabalha em um projeto, a gente ter pelo menos noções genéricas do que a gente está utilizando. Então, obviamente, né, se a gente é específico de uma área, a gente tem que conhecer bem. Mas, se a gente está trabalhando numa outra área ou com um outro tipo de equipamento, a gente precisa, pelo menos, saber como ele funciona. Então, quando a gente falou lá da parte de motores, né, que eu falei para vocês de quais eram os conhecimentos básicos que vocês tinham que ter, essa parte da gente ter uma noção genérica. Então, se um dia você precisa realmente conhecer como que eu faço a manutenção desse motor, aí você se aprofunda. Mas é necessário
do técnico responsável, da equipe técnica responsável, conhecer pelo menos de forma genérica, desculpa, como que é a interpretação de vários tipos, né, de diagramas e como que é feito o uso de vários tipos de equipamentos, atuadores e sensores. E também conhecer vários tipos de softwares, como que funciona a rede, como que funciona o sistema. Ter critério, ter sempre documentação, formulários, normas, ter um padrão a ser seguido para chegar no seu objetivo final do seu projeto. A gente vai cobrar bastante, eu falo a gente porque eu também vou estar trabalhando com outros professores para auxiliar, né, a gente a fazer um bom projeto. A gente vai sempre cobrar uma documentação organizada para que vocês também consigam utilizar e apresentar esse projeto de vocês para outras pessoas. Falando da parte de planejamento, agora eu vou parar esse vídeo para não ficar muito comprido. Aí a gente viu agora a parte de gerenciamento, né? Então a gente viu a importância da gente ter esse gerenciamento e o que uma equipe técnica precisa conhecer. Ter conhecimentos básicos, se precisar aprofundar, aprofundar e sempre estar pronto para alguma modificação que pode acontecer. E muito importante a gente ter a parte da comunicação. Gerenciamento de projeto é extremamente importante, porque quando a gente faz um gerenciamento, a gente mantém a qualidade, a gente chega num bom produto final e a gente consegue atender bem o nosso cliente.